né? Os objetos que eu busco investigar são circuitos de ideias e de pessoas entre disciplinas. O que uma história cruzada pode fazer? A primeira dessas frentes de trabalho é a definição de uma agenda de pesquisa cruzada que apanhe os vestígios textuais das interdisciplinaridades episódicas que já estão colocadas no material que é tradicionalmente explorado pelas subdisciplinas e pelos inovadores no âmbito disciplinar, buscando nesse material alguns pontos de inflexão que nos permitam ali construir uma espécie de cavalo de Troia e abrir os debates em outros sentidos que não estão contemplados pelas histórias tradicionais. Então eu parto desse material que já é conhecido, que já é explorado no âmbito das histórias disciplinares. E o que eu busco fazer a partir daí? Quer dizer, isolando essas falas, esses enunciados que problematizam a interdisciplinaridade, eu tento ver que outros tipos de rebatimento documental eles suscitam em fontes que geralmente não são consideradas dessas histórias tradicionais. Então, pegar revistas de época, resenhas, outros textos ou outros livros de autores que às vezes não são associados a uma história disciplinar específica e que comentam esse tipo de questão e tentar atrelar todas essas coisas juntas para ver o que acontece. Então, trazer novos nomes e novos textos que já foram publicados e que são facilmente acessíveis. Além disso, uma coisa que dá para fazer é justamente, a partir desse repertório de nomes, que são os autores ou as autoras desses textos, justamente buscar um tipo de material inédito. Então, arquivos pessoais ou institucionais que nos revelem padrões de recrutamento, correspondências entre pessoas que apontem um pouco para o bastidor da produção dessas discussões. Quer dizer, para a cozinha intelectual, onde essas pessoas estão frequentando, estão preparando os seus pratos, ali sem ser em público, sem ser aos olhos vistos de todo mundo. Eu acho que é importante combinar essas fontes, então, os textos canônicos, textos novos e também outros tipos de materiais, cartas, fotografias, material de arquivo diverso, para poder coligir essas coisas e observar isso a partir ali de um telescópio ou de um microscópio, depende da escala com que a gente está trabalhando, para visualizar circuitos novos que vão permeando essas disciplinas científicas que são colocadas em relação. Tudo isso está muito abstrato. Como é que a gente pode pensar em resultados concretos ligados a esse trabalho? Eu vou apresentar aqui, mas eu sou parte interessada nisso e as telespectadoras e os telespectadores têm que desconfiar aqui da minha fala, mas eu vou falar um pouco do trabalho em torno da Biblioteca Durkheimiana, que é um trabalho coletivo que eu dirijo junto com Raquel Weiss. E nessa coleção, basicamente o que a gente faz é reunir pesquisadores e pesquisadoras de diversas áreas com interesses também muito distintos. Tá? Uma das colaborações minhas a esse projeto é justamente fazer pensar a escola da sociológica francesa por um prisma que seja um prisma de uma história cruzada. E a gente faz isso de diversas maneiras. A gente, ora, edita membros dessa escola sociológica francesa que são pouco conhecidos, ora, a gente edita textos que são pouco conhecidos de membros muito conhecidos, ora, a gente apresenta novas versões de textos célebres. E em todos esses casos, a gente faz um tratamento filológico do material, quer dizer, a gente marca todas as alterações que são feitas dentro desses textos ao longo da vida dos autores e das autoras, então, separando ali o que essas pessoas introduziram de diferença ao longo das suas vidas, como é que elas foram modernizando os seus textos, né, adequando eles a contextos distintos. A gente busca sempre produzir edições bilíngues, o que revela ali a escolha dos tradutores, quer dizer, ela torna o leitor alguém que controla as escolhas dos próprios tradutores, e a gente elabora ali uma série de aparatos críticos. Então, tem nota explicativa, e tem também outros tipos de texto, quer dizer, textos de especialistas que opinam sobre o material que a gente está publicando, tá? Bem como anexos pertinentes, tá? Que são resenhas de época, cartas, outros tipos de artigo que negociam com aquele texto original, e assim a gente nunca lê um texto sozinho, a gente cria um contexto, a gente contextualiza uma produção, visando explorá-la na sua historicidade material, buscando reconstituir os circuitos nos quais esse texto circulou, foi discutido, que tipo de debates ele suscitou,
que foram publicados e que ficaram nos bastidores. Então, tudo isso tem a ver ali com uma história disciplinar que é não convencional, justamente porque ela cruza coisas, ela cruza pessoas, circuitos, e por aí vai. Inclusive, nós fomos recentemente criticados por colegas, o Marcelo Rosa e o Matheus Ribeiro, que são excelentes sociólogos, indicaram que essa nossa coleção poderia trabalhar por uma hagiografia dos autores. E esse é, de fato, um risco, né? Quer dizer, publicar ou republicar alguma coisa é consagrar isso. Mas eu só gostaria aqui de explicitar que o nosso objetivo não é um autor ou uma escola. Quer dizer, a gente não busca aqui criar uma igreja do Santo Durkheim e fazer com que todo mundo só fique replicando o que esse autor e as pessoas que trabalharam perto dele criaram e produziram. A consagração que a gente busca é uma consagração da atitude crítica, que consiste em pegar esses textos e mostrar justamente a historicidade desse material. Mesmo quando esses textos são consagrados, eles não são alvo de uma leitura única, eles têm uma fatura material que sofre alterações com o tempo, ele tem uma história da edição que merece ser resgatada, uma história da tradução que merece ser resgatada. Então, o nosso propósito com esse tipo de publicação é mostrar que a história da sociologia, como a história de qualquer disciplina, ela pode ser enriquecida pelo cruzamento de fontes de autores de questões novas, e que talvez seja muito importante, inclusive, tirar a história da sociologia da mão do monopólio exclusivo dos próprios sociólogos, porque eles têm muitos interesses ao ler essa história. Então é interessante fazê-la de uma perspectiva que seja cruzada, coletiva, chamando vários autores para discutir esse material, que teve, inclusive, um impacto muito além da própria sociologia. E não deixa de ser irônico nesse sentido que justamente tenha sido eu, um historiador brasileiro, com um arquivista francês e com uma arqueóloga francesa, que produzimos recentemente uma edição crítica da correspondência entre o Marcel Mauss e o Henri Hubert, que até então era pouquíssimo acessada por algumas pessoas, porque estava em arquivos, é caro visitar arquivos, e o que a gente fez foi pegar essa série documental, organizar, transcrever tudo, bolar aparato crítico. Então é a relação de dois amigos que pode ser acompanhada ao longo de 30 anos, e que revela muito dos bastidores a partir dos quais eles puderam produzir o trabalho que produziram. E, inevitavelmente, nessas cartas, a gente vê uma história cruzada das ciências, porque nenhum desses autores permanece unicamente dentro da sociologia. Eles estão o tempo todo cruzando saberes, informações e fontes distintas. Uma outra crítica que a gente recebeu também, nesse sentido da história cruzada das ciências, é a ideia de que as críticas que eu dirijo aos outros deveriam também ser dirigidas a mim, no sentido de que eu estou propondo a substituição dos modelos omnibus por um outro tipo de modelo. Mas, no fundo, eu me defendo dessas justas provocações, dizendo que não é o mesmo objeto. Eu não estou tentando fazer a história de uma ciência particular. Há um deslocamento do objeto que não caracteriza um modelo omnibus, porque ele sequer se pensa em torno centrado, orbitando a ideia de uma disciplina. Os objetos que eu busco investigar são circuitos de ideias e de pessoas entre disciplinas. E eu mobilizo esses circuitos justamente para desarranjar as histórias tradicionais, fazendo com que elas possam absorver outros nomes, outros textos, outros documentos. Então, o que eu quero não é dizer que tudo aquilo que foi feito antes não é bom. Pelo contrário, ele é fundamental, a gente parte disso. Mas o objetivo é complexificar esse trabalho, mostrar que tem outros nomes ali que interessam e, consequentemente, provocar ali uma tensão em relação a essas histórias disciplinares. Talvez um último ponto que deva ser discutido aqui. Quais são as contribuições eventuais que isso pode gerar para além do objeto com o qual eu trabalhei? Tá? Porque até agora eu só trabalhei com a história sociológica francesa. Por que eu trabalhei com isso e que tipo de contribuições isso pode gerar? Eu acho que essa pergunta é importante e a gente poderia encerrar por ela. E a minha resposta a ela é o seguinte: eu trabalhei com esses objetos por vicissitudes da vida, certo? Que são associadas a razões históricas e institucionais que aproximaram o Brasil e a França. O mais importante para mim, contudo, não é Durkheim ou Escola Sociológica Francesa, mas o problema da produção do conhecimento. E, nesse sentido, me parece que a eventual contribuição de uma história cruzada, ela não se dá apenas na complexificação do passado das ciências particulares, tá? Mas ela permite, ao mesmo tempo que abre esse passado,
também operar no plano do futuro. Eu acho que os cruzamentos entre as disciplinas, as aberturas, os ditos e os interditos, os titubeios do passado, eles agem sobre nós, lembrando que a ciência é uma coisa múltipla e dinâmica. E aquilo que nos foi legado pelo passado, ele está em nossas mãos não para ser incensado, mas para que a gente possa visitar esse material criticamente e possa superar esse material. Não faz sentido para mim ler Durkheim e os seus colaboradores hoje para simplesmente ficar reproduzindo os trabalhos dessas pessoas. Se a gente lê esses autores, é porque a gente ousa ser melhor do que eles foram, com eles, mas também pensando a partir deles outras questões e visitando espaços que não foram explorados por eles. E isso vale para qualquer autor de qualquer disciplina. Tá? Se a gente não fizer isso, a gente corre o risco de transformar as nossas disciplinas, em particular essas subdisciplinas que fazem a história da própria disciplina, em uma espécie de nova escolástica, né? Comentando autores, reproduzindo, transformando autores em manuais, que é um pouco o que o neotomismo, que está presente hoje dentro do governo federal, mas também dentro da universidade, quer nos obrigar a fazer. E eu acho que esse ponto é um ponto interessante também, porque ele lida com certos traumas e particularidades do Brasil. No Brasil, a gente tem uma universidade que foi constituída, que foi lapidada pela reforma de 1968. E essa reforma foi feita em condições ditatoriais e ela imprimiu à burocratização da universidade uma fatura muito particular. Ela criou os departamentos e os cursos de graduação e de pós-graduação como unidades fechadas em si mesmas. E eu acho que vale a pena lembrar que as histórias das ciências podem ser observadas com um olhar menos disciplinado, tá? Mais indisciplinado no sentido de propor agendas diferenciadas aí, e que mexam com a história, que nos deixem desconfortáveis diante da própria história das nossas instituições e que revelem aí pelo seu caráter excêntrico, porque ela resgata pontes antigas, a possibilidade também de criar novas pontes entre os saberes, novas agendas de pesquisa, novas relações possíveis, enfim, novos fluxos e de fazer alguma coisa diferente do que foi feito até agora.